essa tese está derrotada, e como tese derrotada deve ficar para a história, não assumir a gestão da política pública da cidade. Acho que nós temos que fazer um debate muito franco e claro sobre esse discurso. O discurso manicomial, e sempre foi esse discurso não é novo, de que o hospital é fundamental para as pessoas não ficarem na rua. Isso é um discurso tão fraco do ponto de vista técnico-político, porque é um discurso que não se sustenta. A saúde pública no Brasil, ela não é responsável por ofertar moradia para as pessoas. A saúde pública, ela funciona como um ponto de acesso para atender e acolher o indivíduo nas suas necessidades particulares, quando ele está mal. O que acontecia em Sorocaba é que nós tínhamos um polo de hospitais que servia como residência na cidade, o que era um absurdo. As pessoas que, porventura, tenham sido desinstitucionalizadas e foram parar nas ruas, estão nas ruas porque o município de Sorocaba não apresenta outra estratégia. Quer dizer, cadê a estratégia de assistência social para essa população? A estratégia de geração de renda para essa população? Saúde mental, se engana que quem pensa que faz com remédio escuta psicológica. Escuta psicológica e remédio é parte de uma possível estratégia, mas ela não se resume a isso. A política de saúde mental, para além de qualquer outra coisa, é produção de cidadania. E produção de cidadania não se faz com remédio, somente com remédio e com escuta psicológica. Produção de cidadania se faz com arranjo de políticas públicas, de moradia, de educação, de cultura, que a cidade não apresenta. Então, esse discurso de dizer que tem muita gente na rua, tem. Pode ser que tenha. Eu de fato, não sei se as pessoas em situação de rua são oriundas dessas instituições. Mas as pessoas em situação de rua precisam ser acessadas por estratégias diversas, que não a saúde mental. A saúde, em geral, é um ponto dessa rede. Eu acho que hoje, eu acabei não comentando, vereadora, mas eu sou perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O mecanismo, ele funciona como uma espécie de braço da ONU no Brasil, que faz a prevenção e o combate à tortura a partir de inspeções a espaços de privação de liberdade. E se compreenda como instituições de privação de liberdade tudo. Presídio, presídio militar, hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica. Então, a minha função hoje é inspecionar espaços de privação de liberdade no Brasil inteiro. E o cenário que nós observamos em Sorocaba, até anos atrás, não é diferente no resto do Brasil. Onde tem uma instituição manicomial, o modus operandi de funcionamento é o mesmo. Não se enganem com estruturas ou hotelaria de uma instituição. A base de sustentação do manicômio, ou da lógica manicomial, é a segregação. E isso se reproduz no Brasil inteiro. E eu acho que é importante se dizer, cada um nomeia da maneira que quer e da maneira que compreende o mundo. Eu tenho a minha maneira de compreensão e queria falar sobre ela. Mas depois do golpe que acontece em 2016, os velhos no sentido da concepção, segmentos da sociedade que estavam fora dessa estrutura de poder se apropria de novo do Estado brasileiro. E todas as políticas, acho que é importante reiterar, todas as políticas, principalmente sociais, foram afetadas com o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. Quando Michel Temer assume o poder, assume com ele todas as alas conservadoras para tudo. O agronegócio está surfando hoje com a presidência do Michel Temer. Qualquer direito, qualquer política pública que se pegue, você vê um desmonte acontecendo. Na política de saúde mental não seria diferente. Hoje nós temos uma coordenação nacional de saúde mental que representa os interesses desses psiquiatras derrotados ao longo do processo do debate. E a gente tem que ter essa compreensão porque Sorocaba consegue superar um período muito interessante, mas corre o risco de retrocesso. Isso porque, de maneira ilegal, e eu enfatizo, a portaria lançada no final do ano pelo Ministério da Saúde traz de novo o hospital psiquiátrico no centro da rede de atenção psicossocial. E até o final do ano passado, o hospital psiquiátrico não era ponto de atenção da rede de atenção psicossocial. Com esse coordenador que representa o atraso no Brasil, ligado aí à Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo menos na sua concepção de defesa e sustentação, ele traz de volta o hospital psiquiátrico no centro da rede de atenção psicossocial. Significa dizer, doutora Yara, que o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Nacional de Saúde Mental, vai voltar a investir em hospital psiquiátrico como ponto de atendimento. Agora, essa é uma iniciativa
é infralegal. É uma portaria criada no Ministério da Saúde, mas que está em contraponto com a Lei 10.216 e mais que isso. Nós, do campo antimanicomial, do campo da saúde mental, temos que começar a discutir, e se não temos propriedade sobre isso, temos que passar a ter, sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI. A LBI, no seu artigo 11, proíbe que qualquer pessoa com deficiência seja submetida à internação ou institucionalização forçada. E pessoa com deficiência, a Convenção e a LBI ratifica isso. A LBI hoje, depois da 10.216, vereadora, é a outra legislação que abarca a garantia de direitos dessa população. A LBI faz uma distinção entre deficiência, ela estabelece quais são as deficiências. Então, nós temos deficiência física, deficiência intelectual, deficiência sensorial e deficiência mental. Na deficiência mental, todos os transtornos mentais são abarcados por essa concepção que, é importante que se diga, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem como fomento fora do país o movimento de sobreviventes da psiquiatria. Então, a gente ainda no campo da saúde mental tem dificuldade de lidar com essa legislação, mas nós temos que lidar. Portanto, essa portaria de voltar a financiar o hospital psiquiátrico, em outras palavras, é financiar a exclusão. E a Lei Brasileira de Inclusão proíbe que uma pessoa seja submetida à internação ou institucionalização forçada. O nome do coordenador de saúde mental Quirino a nível Cordeiro, nacional. Quirino. um psiquiatra com... Participei de um debate com ele esses dias e saiba vocês, o discurso da Coordenação Nacional de Saúde Mental é deslegitimar o processo de desinstitucionalização em Sorocaba. Sorocaba é referência no que se refere à construção da estratégia de desinche. Para o Brasil inteiro. Vários processos de desinches disparados no Brasil hoje, olha para Sorocaba para ver no que esse modelo serve para ser replicado. E o discurso da Coordenação Nacional é que a desinstitucionalização em Sorocaba está um desastre. E, de fato, se nós tivermos na coordenação o resto que sobrou da psiquiatria, vai ser um desastre. Porque há um jogo muito bem amarrado, ainda mais nesse contexto de golpe, para que as coisas dêem errado, para que os serviços sejam deslegitimados. E nós temos que fazer esse enfrentamento. E chama atenção aqui para a sociedade civil organizada. Nós não poderíamos, espero que da próxima a gente consiga garantir isso, ter esse auditório vazio. Assim, é impensável fazer, nós temos que se organizar nessa cidade. Assim, eu estou, sinceramente, preocupado, porque nós temos que mobilizar pessoas, nós temos que voltar a fazer reunião nessa cidade. Esse processo chegou aqui, vereadora, não foi porque veio o gestor bom do Ministério da Saúde, ainda que fosse antimanicomial, digamos assim, tivesse uma compreensão de uma política pública mais avançada e decidiu transformar a cidade. Isso aqui foi conquistado, isso aqui nós sofremos. Eu, antes de ir para casa, eu gosto de repetir isso. Chegou um período, eu morava aqui em Sorocaba sozinho, eu, antes de entrar em casa, eu dava voltas no quarteirão para ver se não tinha alguém me esperando. Porque a gente estava interferindo, a gente não estava discutindo só um nível de cuidado melhor ou pior. A gente interferiu e vai continuar interferindo num fluxo milionário. As pessoas ganharam muito dinheiro nessa cidade, excluindo pessoas. E esse é o debate, hoje, ao final, o Flamas apresentará um documento. Há uma dívida da prefeitura de 7 milhões de reais com o aluguel do manicômio. Vera Cruz. Isso é inadmissível e nós não podemos, nós temos que fazer um enfrentamento, vereador, depois isso vai ser apresentado, é importante que isso seja apurado, as informações desse documento sejam apuradas, mas é inaceitável que isso aconteça. E cabe à sociedade civil organizada voltar a se organizar. E eu acredito que, óbvio, hoje... Um dia típico, essa semana nós tivemos muitas atividades na cidade, fora daqui de Sorocaba, inclusive a chuva, enfim, uma série de condições ajudou a desmobilização. Mas temos que ter como foco a mobilização, porque senão as coisas tendem a voltar da maneira que estava. Eu vou... Luiz, pode ir encerrando, porque eu tenho que passar. Tá, eu vou encerrar e dizer que a gente também tem que tomar um cuidado, porque essa estratégia do Ministério da Saúde junto com os demais ministérios, nós temos talvez tenha sido um companheiro seu de bancada,
companheiro no sentido da existência, da ocupação do mesmo espaço, não do ponto de vista da afinidade de concepção de mundo. Mas o Osmar Terra, que foi um médico do Rio Grande do Sul, atual ministro. Foi deputado comigo. Foi deputado com você no parlamento. Ele é um dos grandes defensores das comunidades terapêuticas no Brasil. E, vereador Iara, é muito dinheiro sendo investido no que nós chamamos da nova face dos manicômios no país. A lógica de sustentação que funciona na comunidade terapêutica é de segregação de pessoas. É um mercado milionário que está sendo sustentado por essa nova gestão. E aqui em Sorocaba não é diferente. Há estruturas já preparadas e há empresários organizados para reivindicar esse recurso público. Nós, no final, e para concluir, vereadora, no final do ano passado, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Federal de Psicologia e Ministério Público Federal, nós organizamos uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas. Vamos lançar esse relatório agora dia 18 de junho, na Procuradoria-Geral da República. E retrata um pouco o olhar sobre essas instituições e o perigo que essas instituições representam. Inclusive, queria antemão, depois encaminho um convite para se a senhora puder comparecer na Procuradoria para o lançamento desse relatório. Aqui em Sorocaba? Vai ser em Brasília. Cortou? Na Procuradoria-Geral da República. Enfim, agradecer mais uma vez. Eu acho que o debate a gente complementa com alguma